nos entregar. Peço que feche os olhos, respire fundo, relaxa o corpo, relaxa os ombros, abre o coração e a mente. Pai, eu te agradeço por mais esse tempo de mesa, Senhor. Peço, Pai, que seja nosso guia através do Espírito Santo nessa reunião. Que a gente receba a nossa porção, Pai, nosso maná do dia, mas que venha através da Tua voz, através da Tua palavra. Que a minha carne se cale, Pai, para que Seu Espírito possa falar através da minha vida. Pai, que cada uma receba aquilo, Pai, necessário para transformar a vida delas, e não aquilo que elas queiram simplesmente receber na mente, mas que elas recebam como semente, Pai, plantada no coração de cada uma, para que mais tarde, Pai, frutifique, e todos possam beber dessa fonte que transbordará através da vida dessas mulheres. Assim é, assim está feito, e assim sempre será. Obrigada, Jesus, pela Tua presença e intervenção sempre, irmão, e por saber que podemos contar contigo. Sempre. Amém, Jesus, amém. A leitura de hoje é 1 Coríntios 14, de 6 a 12. Continuação da palavra que a Jenny trouxe ontem. Agora, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale, ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. E até as coisas sem vida que transmitem som, sejam flauta, seja harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se estenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo bárbaro, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos de dons espirituais, procurai tê-los em abundância, para a edificação da igreja. Ai, Jesus, eu resolvi fazer essa leitura, tem uns 30 minutos antes de começar o tempo de mesa, para não chegar aqui sem ler, né? Sem ter noção nenhuma, até porque eu não assisti o tempo de mesa da Jenny ontem ainda. E quando eu li, o Senhor me trouxe muito clara a palavra comunicação. E aí ele me fez a seguinte pergunta: como você tem se comunicado com as pessoas ao seu lado? Às vezes a gente se coloca no lugar de arrogância, né? De achar que as pessoas têm que entender da forma como a gente fala, quando na verdade nós que recebemos do Senhor temos a obrigação de traduzir da melhor forma para que as pessoas possam entender, da forma como elas possam compreender. Por isso que Deus, ele não nos entrega tantas coisas logo, né, tão rápido. Porque, de fato, como nós entenderíamos? Jesus é tão amoroso que ele fala com a gente, comunica a gente da forma como a gente está preparada a receber. Até porque, de que adianta uma palavra para ela entrar no ouvido e sair pelo outro? De que adianta uma palavra que não transforma a nossa vida, né? E aí, quando ele fala da trombeta, me caiu uma ficha, né? A gente que é militar, a gente recebe comandos através da corneta. E todos os comandos são executados porque a corneta toca o som certo. E aí, a pergunta que eu faço, e me faço, né? Porque os primeiros ouvidos são os meus. De que forma eu estou tocando? De que forma eu estou falando? De que forma eu estou cantando? De que forma eu estou me expressando? Para expressar Jesus, revelar Jesus na vida de outras pessoas. Quando eu recebi a palavra comunicação, isso me deu um revertério tão grande que eu fui procurar saber por que estava mexendo tanto comigo. Se era meu emocional, o que será nervosismo, e aí eu fui procurar o significado da palavra comunicação, depois vocês procurem aí.
no hebraico, como é que se forma a palavra, mas ela se forma de símbolos muito fortes, né? Comunicar, ela faz conectar pessoas. Se o que eu falo não lhe conecta, não lhe diz nada, para que eu estou falando? E aí, eu me lembrei que tem uma pesquisa científica, né, que fala assim, 97 a 99% da nossa comunicação é não verbal, e o resto é verbal. E aí ele disse, nossa, isso é espiritual, eu nunca olhei para esse espiritual, diga isso, Jesus. Jesus, ele era exemplo, ele fazia. E ele falava quando precisava falar. Muitas vezes a gente abre nossa boca para falar, 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 falar. E muito do que a gente fala é besteira da nossa carne. É vento. Quando, na verdade, a gente deveria mais silenciar e executar, fazer. E aí, há 2 dias atrás, quando eu acordei, Jesus me acordou com uma pergunta bem punk na cabeça, né? Você está disposta a sangrar pelos seus irmãos? Quanto mais você está disposta? E eu tive medo, né? Digo, eita, que loucura acordar com isso na cabeça. E a palavra de hoje fala muito sobre isso, né? Quanto eu estou disposta a revelar Jesus para outras pessoas? Revelar Jesus, eu tenho que revelar Jesus sempre com o melhor, com excelência. E aí, como é minha casa, como eu estou revelando Jesus na minha casa, como eu estou revelando Jesus nas minhas vestimentas, com os meus cuidados, com as minhas palavras e ações, né? De forma geral. E aí, de que valem os meus dons se eu não consigo transmitir de uma forma que as pessoas possam entender? Quando a gente fala de linguagem de amor, a linguagem de amor não é você entregar aquilo que você tem de melhor dentro de você e o outro tem que aceitar. Linguagem de amor é você reconhecer como o outro gosta de ser amado e entregar. E não é sobre a gente. E aí uma música começa a tocar agora no meu ouvido, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Por isso que o ministério de Jesus não é um ministério vazio, individual. É um ministério cheio e coletivo. Porque você precisa se apagar para ele se revelar, você precisa se apagar para ele se revelar. Talvez a Rebeca, as minhas emoções não queiram que eu me vista de determinada forma, mas eu me visto porque eu preciso revelar Jesus. Eu quero que as pessoas olhem e vejam Jesus em mim. Eu quero que a minha casa expresse a presença do Senhor. Por isso que eu estou buscando excelência, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha. E peço a Jesus, Jesus, ande comigo, porque sozinho eu não consigo. Porque o nosso ego, muitas vezes, ele quer aparecer. E aí a gente fala de uma igreja, né? A igreja de Coríntios, as pessoas falavam, ninguém entendia nada, chegava para a Jane não sabia nem o que estava acontecendo. Porque muitas vezes eu oro em línguas, eu não sei nem o que eu estou falando com o Senhor. O meu espírito sabe, mas eu não sei. E se eu não sei, por que eu quero que o outro saiba? Se eu ainda estou aprendendo, por que eu quero que o meu marido saiba? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa a alguém? Eu tenho que fazer a minha parte. Ser o próprio exemplo de comunicação, de revelação de Jesus. Jesus, ele não apontava, nem chamava, não dizia nada. Jesus só estava. Chegava nos lugares, ele transformava os lugares. E ele perguntava, siga-me. Jesus, como é que eu faço? Várias pessoas. A gente pega uma passagem e pensa que é única, mas são várias pessoas. Eu fico imaginando quantas pessoas falavam, Jesus, como eu faço para você? Ele dizia, larga tudo, vem comigo, só vem. E as pessoas, não é assim não, que loucura. Mas quando essas pessoas iam lá e precisavam, ele curava, ele entregava a palavra, ele fazia. E muitas vezes a gente quer, fulano faz isso, vai na igreja, fulano faz isso, vai no tempo de mesa, fulano faz isso. Ah, não quer, então já dei todas as oportunidades. Cara, pergunta a Jesus, pede orientação, Senhor, que palavra eu posso entregar a essa pessoa hoje, se ela está precisando? E cortar meu dedo do julgamento. Então, quando eu digo que essa palavra, ela bate primeiro em mim, ela bate primeiro em mim porque eu comunico o tempo todo. O meu Instagram comunica por mim.
E é uma coisa que Deus sempre falou comigo, vai, ajeita o teu Instagram, vai, modifica aquilo, vai. Quantas vezes eu dei um passo em forma para fazer isso? Eu não fazia, porque eu mesma, na minha zona de conforto, dizia, não, Senhor, não sei, vou deixar mais na frente, depois eu melhoro. Cara, vai e faz. Porque não é você, não é a sua imagem, é o que está por trás de você. São as palavras por trás de você, a voz por trás de você. Porque quando eu quiser deixar bonitinho do meu jeitinho, não é para Jesus, é para o meu ego, minha satisfação, vaidade. Tudo vento. Então, que a gente tenha nesse dia discernimento de entender que tudo que Deus lhe entrega é para você aprender a ouvi-lo, senti-lo, ver, mas não é sobre você, é como você traduz isso. E o que ele me entregou, isso hoje foi, você tem muito, mas você tem dado muito, você tem recebido muito, mas você tem entregue muito. Vocês estão aqui todos os dias recebendo. O que vocês estão fazendo com as sementes? Deus não entrega pérolas a poucos. Então, que vocês depois pesquisem, né, se tiver mais um tempinho, sobre a palavra comunicação e vejam como ela bate forte dentro da gente. Cada palavra, gente, chega pra gente, é uma revelação profunda. A gente só precisa ter olhos, ouvidos, para ver e ouvir o que Deus está fazendo e quer fazer. Porque com a palavra o Senhor fez o mundo, fez tudo isso que a gente é. E com a palavra, uma palavra, Ele tem capacidade de transformar toda a nossa vida. Por hoje é só, é isso que o Senhor entrega hoje. Vamos orar. Ai, ai, e deixar aqui tudo que foi dito, seja uma semente plantada no nosso coração e que nos transforme. Amém. Jesus, muito obrigada, irmão, pelo tempo de mesa hoje. Irmão, como uma simples palavra, irmão, teve capacidade de gerar tantos insights, de gerar transformação, Senhor, dentro de mim. Que essas palavras, Senhor, que foram ditas, tenham a mesma força de plantar uma semente no coração das minhas irmãs e transformar não só o dia, não só a Páscoa, mas a vida de cada uma delas. Que, irmão, que elas possam comunicar nas suas casas hoje, amor, que elas possam comunicar a essência delas, que ela possa revelar a sua face, Jesus, nas ações e nas falas delas. Que a gente tenha inteligência de silenciar mais, falar menos e expressar mais com ações. Jesus, que a gente possa comunicar o que você quer comunicar. O que você passou a vida toda, irmão, comunicando para a gente que a gente estava cega. Que a gente possa ter esse mesmo olhar com os nossos irmãos, com os nossos parceiros, com os nossos filhos. De que eles estão cegos, mas estão abrindo os olhos para ver, Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que eu tenha a mesma sensibilidade, Jesus, que você tem. Que eu tenha o mesmo amor, Jesus, que você tem. Que eu tenha, Jesus, aquilo que você precisa para fazer através da minha vida, na vida de outras pessoas. Nesse momento, irmão, eu deixo a Rebeca do passado aqui. E que se faça uma nova, Jesus. Porque eu não quero ser mais essa pessoa, irmão, que recebe, 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 e que pouco faz pelo próximo, que pouco entrega. Porque, irmão, até a vergonha, até a falta de coragem, até os medos, irmão, são tudo mentira. Não existe. São tudo desculpas que a gente dá todos os dias para não fazer o que tem que ser feito. Que a gente, irmão, com um passo de coragem, possa, assim, revelar a tua face em todos os ambientes, ao acordar e ao deitar, Jesus, que todos ao nosso redor vejam e sintam a tua presença e digam quão bom é meu Pai, porque tem feito obras dentro da minha vida e dentro da minha casa. Assim é, assim foi, assim sempre será. Porque quem foi, quem é e que sempre será é Jesus. E em todo o tempo, Ele está conosco. Amém. Mas, até o tempo de mesa de segunda-feira. Fiquem em paz, esteja com Deus. Feliz Páscoa.